O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse, por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas, por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam, não queremos te apedrejar por conta das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse, acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam, João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, afinal de contas, quem é esse homem que nos fala por meio do Evangelho, né? Afinal de contas, quem que é esse Jesus que a Sagrada Escritura inteira fala sobre várias e várias coisas, faz com que várias e várias coisas aconteçam? Que pessoa é essa que é perseguida? Quem que é esse homem? João, ele é o único que vai dizer com toda a clareza, o único dos 4 evangelistas que vai dizer quem é esse homem, quem que é Jesus. Jesus, ele é Deus. Ponto. Aqui já se resolve tantos problemas que vão se colocando nessa pessoa de Cristo. A primeira delas é a resposta para aquela pergunta, por que eu tenho que seguir aquilo que Cristo disse? Porque ele não é qualquer pessoa, não é qualquer um que está dizendo qualquer coisa, não é um professorzinho que veio lá do sei da onde, que está dando a sua opinião ou está expressando uma análise que ele fez de determinada realidade. Não, é Deus. E aquilo que Deus fala, canso de dizer isso, aquilo que Deus fala, ele é constitutivo, constitui alguma coisa. Aquilo que Deus fala é criativo. A palavra dele é poderosa. A palavra dele é performática. A partir do momento que algo sai da boca dele, aquilo já está dado como realidade. E não temos como fugir disso, não tem como sair disso. Se nosso Senhor diz alguma coisa, ele determina alguma coisa, pronto. Aquilo já está acoplado no grande bojo, está acoplado no mundo, está acoplado no real, é verdade, pronto, acabou. Por exemplo, quando ele disse que o matrimônio é indissolúvel, não é uma opinião. Eu não posso hoje, por exemplo, chegar aqui e começar a dizer, não é bem assim, né? A gente pode dar uma maneirada, aqueles tempos eram outros, Jesus ele estava com a mentalidade tal e qual a mentalidade da época. Não, errado. Se ele disse, é indissolúvel, acabou. Por quê? É realidade. Ele determinou, agora acontece. Deixa de ser mera opinião. Se eu chego aqui e digo que não, pode ser dissolvido em determinados casos, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nosso Senhor Deus Todo-Poderoso mentiu. Ele que com a palavra, ele diz que haja luz, e a luz apareceu, né? E o autor dessa palavra poderosa é desmentido por mim, né? Que sou autor de palavra que no final das contas não diz coisa nenhuma. O que minha palavra vale? Nada. A minha palavra ela só tem validade se ela tem correspondente na realidade. Se eu digo nós estamos dentro de um barco e esse barco está no mar, o que eu sou? Um grande mentiroso. Porque não estamos nem no barco e nem o barco está no mar. Estamos dentro de uma capela, no alto de uma montanha.
palavra que eu digo, ela só tem validade se ela está ancorada, se ela tem relação com alguma coisa na realidade. Se não tem, eu sou um mentiroso. Quando Cristo diz qualquer coisa que seja, a palavra dele por si, por ser poderosa, por ser proferida por um Deus, ela é realidade, ela é verdadeira, está pronto e acabado. E agora isso aqui vai ficando um pouco mais claro ao mesmo tempo que a situação vai se agravando cada vez mais. Quem dera se o povo que quisesse apedrejar a Cristo quisesse apedrejá-lo por causa de suas obras. Quem dera, porque agora querem apedrejá-lo por causa de algo pior. Querem apedrejá-lo por causa de sua palavra. Querem apedrejá-lo pelo fato de ele ser Deus. Quer apedrejar o próprio Deus. Ele ainda diz eu realizei obras boas. Mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Isso aqui ainda continua como sendo um apelo. Jesus Cristo ele expressa no seu jeito de dizer, no seu jeito de pregar, nos milagres que ele realiza, um certo frenesi da parte de Deus. Eu não quero usar a palavra desespero, mas Deus aqui ele é semelhante àquela mãe que grita que nem uma doida, meio histérica, porque ela está vendo o filho dela correr para a morte, e ela começa a gritar para o menino ver se escuta ela. Cristo, ele é esse grito desesperador de Deus, porque veio o seu filho, a humanidade que ele criou com tanto esmero, colocou nela todo o seu bem-querer, vê essa criação dele indo para o brejo, indo para a beira do precipício, então ele começa a gritar. E a gente percebe esse grito nessas sutilezas, que João é muito bom para fazer isso. Ele coloca essas sutilezas aqui, faz com que nós ouçamos essas sutilezas de Cristo. Ele diz, por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas, eu fiz milagres para vocês, para que vocês vejam e vendo creiais. Aí ele ainda pergunta, por qual delas me quereis apedrejar? Ainda depois de tudo que eu fiz, vocês então vão fazer isso comigo ainda? Ele chama a atenção da nossa consciência. Poxa vida, fiz tanta coisa por vocês. É interessante, eu não gosto muito, não assisto muito, mas aquela série The Chosen tem uma cena que é interessante. As bodas de Caná, elas são feitas na casa do mesmo homem que pouco tempo depois vai querer jogar precipício abaixo. Isso não sei, isso não está atestado, não sabemos se foi isso, mas a chance disso ter acontecido é 99,9%. Jesus ele realiza o milagre na casa de um homem, esse homem testemunha esse milagre, passa pouco tempo esse mesmo homem, por causa da fala, ele vai ler lá aquele famoso texto de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, e por causa disso vão querer atirá-lo precipício abaixo. E esse homem que presenciou o primeiro sinal de Nosso Senhor, vai querer jogá-lo precipício abaixo. É triste porque não estão querendo, eles ignoram, pouco importa as obras que você realizou, o problema é que você está se dizendo filho de Deus. Mas as obras que ele realiza são obras de quem? Próprias do Filho de Deus. Quando vêm os discípulos de João Batista para perguntar, és tu o Messias ou precisamos esperar um outro? O que ele vai responder? Os coxos andam, os surdos ouvem, os mudos falam, os mortos ressuscitam. Vai e diga a João tudo que vocês viram. Olha o que ele está dizendo. Claro que eu sou. Aquilo que eu faço foi prenunciado, foi dito, anunciado lá atrás que o Messias realizaria todas essas coisas. O próprio Cristo não usa para si o título de Messias. Ele não vai se chamar Messias por causa do sentido corrompido, que essa palavra tinha. Messias aqui era popularmente tido como um grande guerreiro, um soldado, um rei, qualquer coisa do tipo. Uma figura completamente contrastante com Cristo, o verdadeiro Messias, o verdadeiro ungido do Senhor, aquele que veio trazer a salvação. De qualquer maneira, pelo fato dele atestar, mostrar por meio de suas palavras e de seus atos que ele era quem o povo esperava, eles não crendo, vão ainda insistir. Isso aqui vai desenrolar e vai desembocar na crucifixão de nosso Senhor. A humanidade não aceitou Cristo, porque montada no cavalo da sua arrogância, recusou-se a abrir mão das suas próprias convicções, dos seus achismos e acolher a verdade que estava ali escancarada nas suas frentes. Cristo nosso Senhor. Não recusaram-se a fazer isso. Hoje nós fazemos isso também, a gente não quer atirar pedra, claro, em Nosso Senhor,
Mas quantos de nós, quando vamos aí ler a Sagrada Escritura, quando ouvimos um texto do Evangelho, sobretudo essas passagens que são mais pesadas, que nós vemos um Cristo que não é, me permitam dizer, boboca, porque a gente gosta de pintar um Jesus que é boboca, gostamos demais da conta, um Jesus bobo, sorridente, que só existe para nos afagar quando nós estamos errados. Quando a gente vê que ele não é assim, a gente começa a inventar desculpa, dizer, não, isso aqui não é bem assim, ou então adotamos a postura dos teólogos, os teólogos contemporâneos. Não, isso é um contexto da época, não, isso é um evangelista tal que está expressando aqui a teologia da sua comunidade, isso aqui é uma questão cultural, é a mentalidade da época na qual Jesus, que era somente um homem, bebeu. Tolice em cima de tolice. Isso aqui não é evangelho coisíssima nenhuma. A gente começa a colocar muito engodo, a gente começa a mexer demais no texto para ele caber dentro da nossa insignificância. A gente não quer aceitar o Cristo na sua totalidade. A gente quer aceitar o Cristo à medida que ele não me incomoda, à medida que ele não me cobra. Quando ele começa a me incomodar, quando ele começa a me cobrar, exigir de mim mudança, exigir de mim conversão, exigir de mim uma conduta reta, eu já começo a colocar de escanteio esse Jesus. E quando vejo alguém que segue aquilo que nosso Senhor pregou, eu vou dizer que essa pessoa é o quê? É louca, exagerada, é fanática. Essa palavra é muito interessante, né? É muito usada para quem segue isso daqui, né? Fanático. E começa a se apedrejar o fanático, jogar maus olhares para o fanático, tratá-lo como se ele fosse uma pessoa completamente insensata. E de imaginar, não é? Que o mais louco dos loucos, o exagerado dos exagerados, o fanático dos fanáticos foi o Cristo, que ele, podendo com estalar de dedos, mudar essa situação toda, não quis. Ele quis padecer todos os suplícios pelo qual ele padeceu. Isso aqui, se não for radicalidade, se isso aqui não for, entre muitas aspas, fanatismo, eu não sei o que é. E ainda digo, se nosso Senhor foi fanático, porque ele foi fanático por nós. Ele foi até as últimas consequências para nos resgatar. Por que eu não seria, entre muitas aspas, pelo amor de Deus, por que eu não seria também fanático? Ou seja, por que eu não seguiria à risca a vontade que não é minha? Porque a minha vontade é limitada e ignorante. E por que eu não posso ser fanático em seguir a vontade de Deus? Em fazer aquilo que Ele quer, tal como Ele me pede, sem eu ficar colocando subterfúgio, sem eu ficar procurando brecha. Quem estuda direito ama procurar brecha. Sem eu ficar procurando brecha, mas não com docilidade, com humildade, com obediência, e escutar, seguir aquilo que Deus me pede nos seus mandamentos. E fazendo aqui agora um comentário da primeira leitura, pegando aqui, tirando do profeta Jeremias, que era um homem justo, e justo é todo aquele que anda conforme os caminhos do Senhor, é aquele que cumpre com, dizendo aqui, que é fanático, que hoje seria chamado de fanático, ele simplesmente obedece, né? Usando aí o nome que está mais em voga, fanatismo. Fanático, hoje em dia, é geralmente atribuído àquela pessoa que segue, que faz a vontade de Deus, ou segue com honestidade aquilo que determina a sua religião, aquilo que determina a sua crença, aquilo que pede o Deus em que ela crê. Jeremias, justo, começa a ser o quê? Injuriado. O que Jeremias fez para ser injuriado? Nada. Ele apenas, por meio da sua postura, por viver e obedecer à vontade de Deus, ele começou a incomodar quem não obedecia, quem não vivia de acordo com a vontade de Deus. E tenhamos isso já, né? Pegando aqui de Cristo e de Jeremias. Se você quiser fazer a vontade de Deus, se você quiser ir para o céu e não para o inferno, prepare-se, porque você vai ser injuriado. E se não estiver sendo injuriado, se a sua vida estiver sendo perfeitinha, você estiver sendo um bom vivan, sem estar incomodando absolutamente ninguém, algum problema, algo de muito grave, muito errado tem na sua vida. Cristo disse, se fizeram isso a mim, está dizendo do quê? Das injúrias, dos sofrimentos, se fizeram isso a mim, farão a vós, porque são meus discípulos, são meus seguidores e são meus servos também, não é? E o servo não é maior que o seu Senhor, não somos maiores do que Cristo. Se Cristo passou por isso, se Cristo não foi poupado dos flagelos, das injúrias, dos xingamentos, dos maus olhares do mundo, nós também não seremos poupados. E se acaso acontecesse conosco injúrias, etc., devemos nos alegrar, né? Devemos ficar felizes, porque somos considerados dignos de
receber o mesmo tratamento que nosso Senhor e Salvador. Se formos tratados como Cristo foi tratado aqui na terra, seremos tratados como Ele é tratado no céu. Vai dizer o Salmo, né? Saindo, né, entre lágrimas, saíram e plantaram, mas na volta, na hora da colheita, vieram alegres, exultando de alegria, carregando os seus feixes. Plantemos nessa terra o quê? Obediência a Deus, fidelidade, honestidade e justiça para com a nossa prática, para com a nossa obediência a Ele, para com o nosso amor a Ele, para colher o que na outra vida? A bem-aventurança, a felicidade eterna, a santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre. Amém.